Você já se deparou com um versículo da Bíblia que parece contradizer outro? Já leu uma passagem e ficou pensando, o que isso realmente quer dizer? Não se sinta sozinho. Muitos cristãos, pastores e estudiosos já fizeram as mesmas perguntas, mas hoje você vai ter respostas. Neste vídeo, vamos revelar os 10 versículos mais difíceis da Bíblia e explicar, de maneira clara, profunda e bíblica, o que eles realmente significam. Prepare seu coração, sua mente e sua Bíblia, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e capaz de transformar a sua vida quando entendida corretamente. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, mas nem sempre é simples compreendê-la. Seus livros foram escritos em diferentes épocas, culturas e línguas. Por isso, alguns versículos podem parecer confusos, contraditórios ou até mesmo duros. Entretanto, por trás de cada palavra existe um contexto, um propósito e uma mensagem divina para nós. Entender as Escrituras não é apenas um exercício intelectual. É um encontro com o próprio Deus que fala conosco. E quando buscamos compreender mesmo as passagens mais complexas, crescemos em fé, amadurecemos espiritualmente e evitamos interpretações erradas que podem nos desviar da verdade. Neste vídeo, vamos caminhar juntos, versículo por versículo, explorando o contexto histórico, cultural e espiritual, para descobrir o que Deus realmente quis dizer. Você não apenas vai conhecer explicações teológicas, mas também vai aprender a aplicar essas verdades na sua vida diária. Então pegue sua Bíblia, prepare-se para anotar e ore para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Se este tipo de conteúdo edifica a sua vida, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Isso ajuda mais pessoas a receberem estudos bíblicos profundos e fortalece esta comunidade de fé. Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Este talvez seja o versículo mais citado fora de contexto em nossa cultura moderna. Sempre que alguém questiona um comportamento ou oferece correção bíblica, ouvimos, mas Jesus disse para não julgar. Mas será que Cristo realmente proibiu todo tipo de discernimento? Vamos ao contexto. No Sermão do Monte, Jesus está falando para uma audiência judaica que conhecia bem a tendência farisaica de condenar outros enquanto ignorava os próprios pecados. A palavra grega krino aqui usada pode significar tanto julgar quanto condenar. O contexto dos versículos seguintes esclarece tudo. Jesus continua: por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ele não está proibindo o discernimento, mas a hipocrisia. De fato, no verso 6, Jesus diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Como poderíamos obedecer isso sem exercer julgamento sobre quem são os cães e porcos? Mais adiante, em João 7:24, o próprio Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Paulo, em 1 Coríntios 5:12, pergunta: não compete a vós julgar os que estão dentro da igreja? A aplicação correta é esta: devemos exercer discernimento espiritual, mas sempre com humildade, reconhecendo nossa própria propensão ao pecado. Julgamos ações, não corações. Avaliamos comportamentos à luz da Escritura. Não condenamos pessoas eternamente. A diferença está na motivação. Restaurar versus destruir, amar versus condenar. Tiago 2:24. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui temos um dos textos que mais causou confusão na história da igreja. À primeira vista, Tiago parece contradizer frontalmente Paulo, que em Romanos 3:28 declara: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Como resolver essa aparente contradição? Primeiro, precisamos entender que Paulo e Tiago estão combatendo erros diferentes. Paulo escreve contra o legalismo judaico, pessoas que achavam que poderiam se salvar cumprindo a lei. Tiago escreve contra o antinomianismo,
Pessoas que achavam que a fé genuína podia existir sem produzir frutos. A chave está na palavra justificação. Paulo usa o termo no sentido forense, como Deus nos declara justos diante de seu tribunal. Esta justificação acontece no momento da fé, sem obras. Tiago usa o termo no sentido demonstrativo, como nossa justificação se torna evidente diante dos homens através de nossas ações. Paulo fala da raiz da salvação. Tiago fala dos frutos. Paulo fala da causa da justificação. Tiago fala da evidência. Não há contradição, mas complementaridade. Como disse João Calvino, a fé sozinha justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Tiago usa Abraão como exemplo. Quando Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, em Gênesis 15, muito antes de oferecer Isaque. Mas quando sua fé foi demonstrada, em Gênesis 22, quando subiu o Monte Moriá, as obras não produziram a justificação, mas a revelaram. A aplicação é clara. Uma fé que não produz frutos não é fé salvífica. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. A fé genuína sempre se manifesta em transformação de vida. Hebreus 6:4-6. Impossível renovar outra vez para arrependimento. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esta passagem tem atormentado cristãos por séculos, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, se outra vez se desviarem, sejam renovados para arrependimento. Significa que quem cair pode perder a salvação para sempre? Primeiro, vamos examinar o contexto. O autor de Hebreus escreve para cristãos judeus tentados a abandonar o cristianismo e retornar ao judaísmo devido à perseguição. Alguns estavam questionando se Jesus realmente era superior ao sistema mosaico. A passagem descreve pessoas que foram iluminadas, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus. Essas expressões descrevem experiência genuína de salvação ou apenas proximidade com as coisas espirituais. Há 3 interpretações principais. Primeira, refere-se a cristãos genuínos que podem perder a salvação. Esta interpretação enfrenta dificuldades com outros textos que garantem a segurança eterna. João 10, 28, 29. Segunda, refere-se a pessoas que tiveram experiências espirituais genuínas, mas nunca foram verdadeiramente salvas. O texto descreveria o limite máximo de experiência espiritual possível sem salvação genuína. Terceira, refere-se a cristãos genuínos, mas o impossível renovar é uma hipótese contrária ao fato. Se fosse possível cair, seria impossível retornar. Mas, felizmente, não é possível cair. O mais importante é o contexto maior. O autor continua no verso 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Ele não acredita que seus leitores se encaixem na descrição terrível dos versos anteriores. A aplicação prática é um equilíbrio. O texto serve como advertência solene contra a apostasia deliberada, mas não deve atormentar cristãos genuínos, que lutam contra o pecado e às vezes falham. A diferença está entre tropeçar na jornada versus abandonar completamente o caminho. 4. 1 Coríntios 15, 29. Batismo pelos mortos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Talvez nenhum versículo da Bíblia seja tão enigmático quanto este. Paulo pergunta: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? O que isso significa? Primeiro,
É importante notar que Paulo não está endossando a prática, apenas a citando como argumento. Ele usa o pronome eles, não vocês ou nós, sugerindo distância da prática. Existem mais de 40 interpretações diferentes propostas por eruditos ao longo da história. Vamos examinar as principais. Primeira, batismo vicário. Pessoas vivas sendo batizadas em lugar dos mortos não batizados. Esta é a prática adotada pelos Mormons, mas carece de qualquer outro apoio bíblico e contradiz a clara ensinança de que cada pessoa deve crer pessoalmente. Segunda, batismo motivado pelos mortos. Pessoas se batizavam inspiradas pelo testemunho de cristãos que morreram. A preposição grega hiper pode significar por causa de, além de em lugar de. Terceira, batismo sobre túmulos. Alguns sugerem que o batismo acontecia literalmente sobre sepulturas de mártires cristãos. Quarta, batismo pelos mortos em pecado. Interpretação alegórica, onde mortos refere-se ao estado espiritual antes da conversão. A interpretação mais provável é que alguns coríntios praticavam alguma forma de batismo relacionada aos mortos. Possivelmente vicário. Paulo não aprova nem desaprova explicitamente, mas usa a prática como argumento ad hominem. Se vocês fazem isso, obviamente creem na ressurreição. Então, por que alguns negam a ressurreição geral? O contexto é crucial. Todo o capítulo 15 defende a realidade da ressurreição corporal contra aqueles que a negavam. Paulo usa vários argumentos, incluindo este costume local, e para provar sua tese. A aplicação para nós é clara. Nossa esperança não está em práticas estranhas, mas na ressurreição de Cristo, que garante nossa própria ressurreição. Apocalipse 3,16. Porque és morno, vou vomitar-te da minha boca. A carta à igreja de Laodiceia contém uma das imagens mais impactantes do Novo Testamento. Jesus diz: quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que Jesus preferiria que fossem frios? Para entender, precisamos conhecer Laodiceia. A cidade era famosa por seu sistema de aquedutos que traziam água de duas fontes, águas termais quentes de Hierápolis, úteis para fins medicinais, e água fria e pura de Colossos, refrescante para beber. Quando chegava a Laodiceia, a água quente havia esfriado e a água fria havia esquentado, tornando-se morna e nauseante. Jesus usa esta realidade física como metáfora espiritual. Quente representa zelo espiritual, fervor na fé. Frio pode representar duas coisas: hostilidade aberta, preferível à hipocrisia porque é honesta, ou, mais provavelmente, reconhecimento da própria frieza espiritual, o primeiro passo para o avivamento. Morno representa a pior condição espiritual: autocomplacência, falta de paixão por Deus, religiosidade sem transformação. É a condição de quem se considera espiritualmente satisfeito, quando na verdade está em grave perigo. Laodiceia era próspera financeiramente. Os laodicenses diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus vê diferente. És um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. A prosperidade material havia criado autossuficiência espiritual. Eles não sentiam necessidade de Deus porque suas necessidades físicas estavam supridas. Esta é uma tentação constante em sociedades prósperas. Jesus oferece solução. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo e vestiduras brancas, e que unjas os teus olhos com colírio, ouro refinado, fé testada, vestiduras brancas, justiça de Cristo, colírio, discernimento espiritual. A aplicação é urgente. Examine seu coração. Há paixão genuína por Deus ou apenas conformidade religiosa? A prosperidade tem esfriado seu fervor? Lembre-se, Jesus está batendo à porta, querendo comunhão íntima com cada um de nós. 1 Timóteo 2:12.
Não permito que a mulher ensine. Poucos versículos geram mais debate hoje que este. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. É uma proibição universal e eterna. Primeiro, o contexto histórico de Éfeso. A cidade era centro do culto a Diana, Ártemis, onde sacerdotisas dominavam a hierarquia religiosa. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As mulheres efésias estavam acostumadas com liderança religiosa feminina, frequentemente associada a práticas pagãs. Mais importante, muitas mulheres em Éfeso eram analfabetas e não tinham educação formal. O sistema educacional favorecia homens. Quando essas mulheres se convertiam, traziam conceitos pagãos misturados e careciam de fundamento bíblico para ensinar. Paulo não está estabelecendo uma lei universal, mas dando instruções pastorais específicas para uma situação local problemática. Note que no mesmo capítulo, ele fala sobre vestimentas e tranças, instruções claramente culturais que poucas igrejas aplicam literalmente hoje. Observe também que Paulo trabalhou com mulheres líderes em outros lugares. Priscila ensinou Apolo, Atos 18, 26. Febe era diácona da igreja em Cencreia, Romanos 16, 1. Júnia era insigne entre os apóstolos, Romanos 16, 7. Há 2 interpretações principais entre evangélicos conservadores. Primeira, complementarista. Homens e mulheres têm papéis diferentes, mas valor igual. Mulheres não devem exercer autoridade de ensino sobre homens em contextos eclesiásticos formais. Segunda, igualitarista. O texto é culturalmente condicionado. Com educação adequada e chamado divino, mulheres podem exercer todos os ministérios. Ambas as posições são defendidas por eruditos piedosos e conservadores. O importante é que ambos os lados concordam que mulheres e homens têm igual valor diante de Deus e devem usar seus dons para edificar a igreja. A aplicação sábia reconhece que diferentes igrejas, em diferentes contextos culturais, podem aplicar este texto diferentemente, mantendo o princípio de ordem e ensino responsável na igreja. 7. Mateus 12, 31, 32. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século nem no futuro. Essas palavras de Jesus têm atormentado consciências sensíveis por séculos. Qual é este pecado imperdoável? O contexto é crucial. Os fariseus acabaram de acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Eles sabiam que Jesus fazia milagres genuínos, não podiam negar os fatos, mas atribuíram conscientemente a obra do Espírito Santo ao diabo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado acidental ou momentâneo, mas uma atitude deliberada e contínua de atribuir a obra de Deus ao mal, mesmo conhecendo a verdade. É o endurecimento consciente do coração contra a verdade clara. Características deste pecado: é deliberado, não acidental, cometido com conhecimento pleno dos fatos, envolve atribuir conscientemente a obra de Deus ao diabo. Representa a rejeição final e definitiva do Espírito Santo. Porque é imperdoável, não porque Deus não queira perdoar, mas porque quem comete este pecado chega ao ponto de não querer perdão. O Espírito Santo é quem convence do pecado, quem o rejeita completamente, remove de si a única fonte de convencimento que leva ao arrependimento. João Crisóstomo disse: quem teme ter cometido este pecado é prova de que não o cometeu, pois quem o comete endurece seu coração além do arrependimento. Martin Lloyd-Jones observou: o próprio fato de vocês estarem preocupados com isso é a maior prova possível de que não cometeram este pecado.
A aplicação é tranquilizadora para cristãos sinceros. Se você se preocupa com este pecado, se deseja perdão, se quer agradar a Deus, você não o cometeu. O pecado imperdoável é caracterizado pela ausência total de arrependimento. Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo escreve: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que devemos trabalhar para conquistar nossa salvação? Absolutamente não. O contexto esclarece tudo. Paulo não está falando sobre obter salvação, mas sobre viver a salvação já recebida. A palavra grega katergazomai significa trabalhar até o fim, desenvolver completamente, não conquistar. O versículo 13 é a chave. Deus é o que opera em vós. A mesma palavra opera, energel, é usada nos dois versículos. Nós desenvolvemos nossa salvação, mas é Deus quem opera em nós. É cooperação, não competição. Uma ilustração útil. Quando um mineiro encontra uma veia de ouro, ele não criou o ouro, apenas o desenvolveu, extraiu, refinou. Similarmente, não criamos nossa salvação, mas a desenvolvemos com a graça que Deus nos deu. Temor e tremor. Não significa terror, mas reverência. É a atitude adequada diante da grandeza de Deus e da responsabilidade de viver como seus filhos. Paulo está combatendo dois erros: o legalismo, tentar conquistar salvação por obras, e o antinomianismo, pensar que a salvação não requer santificação. A verdade bíblica é que somos salvos pela graça mediante a fé, mas esta salvação sempre produz transformação. O contexto de Filipenses 2 fala sobre unidade na igreja. Paulo está dizendo: vocês têm a salvação, agora vivam de acordo com ela, trabalhando juntos em humildade e amor. A aplicação é equilibrada. Não relaxe na santificação. Deus espera crescimento. Mas não se desespere, achando que sua salvação depende de sua performance. Deus está trabalhando em você, tanto o querer quanto o fazer. Romanos 9:13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Este versículo, citado de Malaquias 1, 2, 3, parece apresentar um Deus parcial e injusto. Como entender o ódio divino por Esaú? Primeiro, Paulo está citando o Antigo Testamento para provar que a eleição divina não se baseia em mérito humano. Jacó não foi escolhido porque era melhor que Esaú. Na verdade, Jacó era enganador e Esaú parecia mais nobre inicialmente. A palavra ódio deve ser entendida no contexto semítico. Em hebraico e aramaico, amar e odiar frequentemente expressam preferência relativa, não emoções absolutas. Jesus usa linguagem similar em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Jesus não ensina ódio literal aos pais, mas prioridade absoluta do discipulado. Comparando com Malaquias, vemos que o ódio se refere ao julgamento sobre as nações descendentes, Edom versus Israel, não destino eterno individual. Deus estava falando sobre propósitos nacionais e históricos, não salvação pessoal. Mais importante, este ódio não foi declarado antes do nascimento baseado em presciência de caráter. Foi declarado muito depois, quando os descendentes de Esaú, edomitas, mostraram hostilidade constante contra Israel. João Calvino observou: quando Deus escolhe alguns e rejeita outros, a causa não está nos homens, mas em seu propósito secreto. Mas isso não torna Deus injusto. Ninguém merece graça por definição. A eleição divina é um mistério que deve ser mantido em tensão com a responsabilidade humana. Ambas as verdades são bíblicas, mesmo que não possamos compreender completamente como se harmonizam. A aplicação prática é humildade e gratidão. Se somos salvos, é apenas pela graça. Se outros ainda não creram, devemos orar e evangelizar, pois não sabemos quem está entre os eleitos. 10. Apocalipse 21:3.
o milênio e Satanás preso. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. O capítulo 20 do Apocalipse descreve 1000 anos durante os quais Satanás fica preso e os santos reinam com Cristo. Esta passagem gerou 3 interpretações principais que dividiram a cristandade por séculos. Primeiro, o pré-milenismo. Cristo retornará fisicamente antes do milênio literal de 1000 anos na Terra. Satanás será literalmente preso e Cristo reinará desde Jerusalém. Os santos ressuscitados governarão com ele. Esta foi a visão predominante nos primeiros séculos cristãos. Segundo, o pós-milenismo. A Igreja gradualmente cristianizará o mundo, estabelecendo o reino de Deus na terra. Cristo retornará após este período de paz e prosperidade. Esta visão foi popular nos séculos 18 e 19, mas declinou após as guerras mundiais. Terceiro, o amilenismo. Os 1000 anos são simbólicos, representando o período entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Satanás está preso, no sentido de que não pode impedir o avanço do Evangelho. O reinado dos santos acontece espiritualmente agora. Cada posição tem eruditos respeitáveis e argumentos sólidos. O pré-milenismo enfatiza a interpretação mais literal. O pós-milenismo destaca o poder transformador do Evangelho. O amilenismo reconhece o simbolismo apocalíptico, elementos em que todos concordam. Cristo retornará fisicamente, haverá ressurreição corporal, julgamento final, novos céus e nova terra. As diferenças são sobre timing e sequência, não sobre essências da fé. Agostinho mudou do pré-milenismo para o amilenismo, reconhecendo que o simbolismo apocalíptico torna difícil a interpretação literal de todos os detalhes. João Crisóstomo manteve uma posição pré-milenista, enfatizando a esperança do reino literal. A igreja primitiva era predominantemente pré-milenista, mas após Constantino, quando o cristianismo se tornou a religião oficial, muitos adotaram interpretações que viam o reino já sendo estabelecido através da igreja. A aplicação prática transcende as diferenças interpretativas. Viva com expectativa da volta de Cristo. Trabalhe pela justiça e santidade agora. Mantenha a esperança na vitória final de Deus sobre o mal. O importante não é resolver todos os mistérios proféticos, mas viver fielmente enquanto aguardamos. Chegamos ao final de nossa jornada através dos versículos mais desafiadores da Bíblia. O que aprendemos? Que a palavra de Deus não é um enigma para nos confundir, mas um tesouro para nos transformar. Cada aparente contradição, cada passagem difícil, cada texto que nos desafia, todos apontam para verdades mais profundas sobre o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. Vimos que contexto é rei na interpretação bíblica, que diferentes tradições cristãs podem ter interpretações válidas em questões secundárias, que a humildade intelectual é essencial quando lidamos com mistérios divinos, e que o Espírito Santo é nosso melhor intérprete. Mas, acima de tudo, aprendemos que estes versículos difíceis não enfraquecem nossa fé. Eles a fortalecem. Eles nos mostram que Deus é grande demais para ser completamente compreendido por mentes finitas, mas gracioso o suficiente para se revelar de forma que possamos conhecê-lo salvadoramente. Que cada versículo estudado hoje se torne luz para seus passos e ânimo para sua fé. Continue firme no aprendizado da Escritura, permita que ela molde seus pensamentos e ações. E lembre-se, quando buscamos contexto e dependemos do Espírito Santo, até os textos mais difíceis se tornam fontes de sabedoria e transformação. A Bíblia não prometeu ser sempre fácil de entender, mas prometeu ser sempre fiel em nos guiar à verdade.
Continue estudando, continue crescendo, continue confiando. A palavra de Deus nunca falha, e nem você falhará se permanecer firme nela. Se este estudo abençoou sua vida, compartilhe com outros que também precisam compreender melhor estas passagens desafiadoras. Juntos, podemos levar a palavra de Deus a mais pessoas, removendo obstáculos e construindo pontes para o entendimento. Que Deus continue abençoando seu estudo,